Paz, queridos, tudo bem? Deus abençoe. Nós estamos aqui iniciando de uma forma desafiadora os nossos cultos online. Para nós tem sido um grande desafio, mas Deus tem nos dado graça, Deus tem nos sustentado, tem dado sabedoria aos irmãos que estão aqui, para que a gente possa realmente estar fazendo desse momento um momento de graça de Deus, de visitação de Deus na sua vida, na sua casa. Esses tempos difíceis aí de coronavírus e todo mundo fazendo quarentena, todo mundo em casa, mas eu tenho certeza que Deus tem soprado o Espírito dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, e tem sido um tempo de nós buscarmos a presença de Deus, um tempo de estarmos próximos do Senhor. E eu creio até que Deus tem feito desses dias um dia de graça para nós. Temos estado mais próximos dos familiares, dos amigos que estão na nossa casa, temos tido tempo com os filhos, com a esposa, com o marido. Isso tem sido bom. E nós queremos dar início a este culto, nosso primeiro culto online. Eu queria ler um texto que está no livro de João, capítulo 2. Quando os fariseus interrogam Jesus acerca de algumas coisas, E responderam os judeus, vou ler para vocês, capítulo 2, a partir do verso 18. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostras para fazer tudo isso? Jesus entrou na casa no templo e começou a expulsar os vendilhões, e os fariseus ficaram revoltados com ele e questionaram ele. E Jesus respondeu-lhes e disse: derribarei este templo, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Achei pertinente nós falarmos sobre esse texto antes de iniciarmos o nosso culto, porque nós estamos vivendo tempos em que a gente não está conseguindo se reunir em tempos. E Jesus nos deu aqui uma perspectiva de que o tempo de Deus realmente é a minha vida e a tua vida. Então hoje eu quero te convidar a você participar desse culto conosco. Sabe, curva a sua cabeça comigo, nós vamos orar, darmos início a este culto, buscando do Senhor a presença dEle, a graça dEle, porque nós precisamos do Senhor. Você e eu somos templos de Deus. Isso que importa. Bem, queridos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos juntos nesse momento desafiador para nós, de estarmos distantes dos irmãos em termos de físico, em termos de geografia, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, tentando fazer dessa possibilidade que é as redes sociais, a internet, de estarmos próximos dos irmãos e os irmãos também conosco. Por isso, toma este culto nas tuas mãos. Toma tudo que vamos fazer daqui para frente. Dá sabedoria a esse ministério de comunicação da igreja. Que o Senhor venha nos encher. Ministério de louvor, ministério pastoral, ministério de ensino, tudo seja direcionado por Ti. As mães nas suas casas tragam seus filhos para próximo da TV, próximo do computador, próximo dos smartphones, e que todos nós venhamos participar juntos deste culto para declararmos a Tua graça e a Tua soberania. Seja exaltado, Senhor, neste lugar, e te damos as boas-vindas. Invade, Senhor, com a Tua palavra as redes sociais. Que as redes sociais sejam impactadas pela presença do Senhor, não somente, ó Deus, pelo nosso culto, mas pelo culto das igrejas que estão sendo levadas agora diante do Senhor. Pai, que sejam impactadas as vidas, que as vidas sejam, ó Deus, visitadas pela Tua palavra, pelo mover do Senhor. Que o Senhor venha incendiar as redes sociais, venha incendiar, Deus, a internet, que Deus, tudo que é contrário das redes sociais, da internet, ó Deus, toda a pornografia, tudo isso que tem corrido, seja, ó Deus, subjugado pelo poder do Espírito do Senhor, porque o Senhor está em todos os lugares, e a Tua palavra é poderosa para quebrar sofismas, fortalezas do diabo, Senhor. E nós quebramos nesta hora, pelo poder que há no nome de Jesus. Liberamos, Senhor, os ouvidos, liberamos os irmãos, Senhor, que as internets estejam perfeitamente funcionando, para que tudo esteja direcionado por Ti, para a glória do Teu nome. Seja exaltado neste lugar, seja bendito nas casas, seja bendito onde quer que alguém esteja ouvindo, Senhor, porque Tu és grande, grande é o Senhor. Aleluia, Pai, no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Amém? Vamos juntos adorar o Senhor, amém? Aonde você estiver na sua casa, se reúne com a sua família,
com quem tiver com você aí. Se você estiver sozinho, também junte-se a nós nesse momento. Vamos juntos louvar ao Senhor com alegria, com fé. Amém? Cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter?
Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que Confiamos em Ti, Senhor, pois cremos que Tu és a cura. Tu estás acima de todos e de tudo. A Tua graça nos alcança cada dia e nos transforma, nos liberta. Quem tem poder sobre o pecado, e o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Salvou, e a dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre eu sou. Paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos. O Rei da glória, o Rei da glória, reina em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da glória, o poderoso Deus. Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte
Jesus, eu canto, porque hoje livre eu sou. Somos livres em Ti, Jesus, livres de toda maldição, livres do pecado, da morte. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível. Vitorioso és, na tempestade
estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso é. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Incomparável és, não há outro igual a ti, Jesus. Nós proclamamos o teu nome, confiamos em ti, confiamos em ti, Jesus. Como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima, acima de todos, de tudo. Confiamos em ti, todo poder é teu. Tudo é teu. Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor
temor, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Nós te exaltamos, Jesus. Confiamos em Ti. Confiamos, Senhor, que Tu és invencível, vitorioso, e que a nossa vida está na mão daquele que venceu a morte, daquele que ressuscitou, daquele que levou sobre si todas as dores. Cremos nisso, Jesus, e descansamos nisso. Amém. Amém. Oi, gente, depois desse louvor abençoado, a presença de Deus visitando a gente, nós queremos separar esse momento das ofertas. Apesar de estarmos online, apesar de estarmos em um culto transmitido, né? Um culto que nós não estamos fisicamente, mas nós queremos separar esse momento das ofertas dos irmãos. Nosso objetivo é estarmos seguindo assim como realmente o culto é. Esse é o nosso objetivo. Mesmo a gente estando longe, mas o que vale é nós estarmos próximos com essa graça que o Senhor tem nos dado da internet. Bem, eu queria ler um texto que está em Lucas, diz assim: dai e se vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Eu queria falar nesse momento sobre coração disponibilizado a dar. Quando a gente dá, a gente tem um coração aberto para estar ofertando na casa do Senhor. Com certeza o Senhor envia as provisões. Estamos vivendo momentos difíceis, economia toda desestabilizada, mas eu creio que o Senhor é aquele que tem trazido provisões no tempo dele, na hora dele, e com certeza Deus não deixará nada fora e nada faltará sobre a minha vida e sobre a tua vida. Bem, queridos, e eu queria separar este momento para isso. Queria lembrar os irmãos também que a nossa igreja ela tem uma relação assim, direta com a Casa do Oleiro. A Casa do Oleiro é um trabalho que nós temos aqui na Lagoa de Piratininga com crianças carentes, e tudo que é ofertado, tudo que é dizimado na Casa do Senhor aqui na Igreja Videira, nós separamos 10% daquilo que é ofertado, dizimado, e direcionamos para a Casa do Oleiro. Um trabalho assim tremendo, um trabalho que tem dado grandes frutos no Senhor, e eu queria te convidar a você participar desse momento assim de Deus na sua vida, e você ser um participante direto dessa bênção. Amém? Deus abençoe. Eu já ia pedir aqui para o irmão Manel ou para o Daniel para pegar os envelopes, mas não dá para ser, então nós vamos estar passando para vocês aí. Logo depois o pessoal vai estar editando, vai ter lá a conta da igreja, o banco, a agência, tudo direitinho, e você pode fazer essa oferta, transferência bancária, depósito bancário, DOC, porque a gente sabe que você não vai conseguir estar aqui. Nós estamos fazendo isso de forma em transmissão direta. Bem, que Deus abençoe, seja o Senhor sobre a tua vida, o Senhor multiplique as bênçãos dele sobre a tua vida, e vamos orar ao Senhor e vamos agradecer. Senhor, nós queremos te agradecer pelas ofertas que o teu povo estão depositando nesta hora, estão colocando diante do Senhor. Que o Senhor venha verdadeiramente, Senhor, suprir todas as necessidades da tua igreja, do teu povo agora, que as portas sejam abertas, que o Senhor venha repreender toda essa instabilidade que estamos vivendo, e que tudo seja um tempo bem curto, para que possamos já, desde já, Senhor, começar a retomar os nossos dia a dia, os nossos afazeres, de forma normalizada, para a glória do teu nome. Nós te pedimos isso, te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém? Glória a Deus.
queridos, depois desse momento de ofertas, dízimos, nós estamos de volta. Eu queria lembrar aos irmãos, nós estamos usando aqui o álcool gel, todas as medidas de segurança que estão sendo direcionadas, nós estamos tomando, distância mínima, enfim. E nós estamos aqui no templo, eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui também, todos nós estamos tomando as devidas posições nesse sentido. E Deus com certeza vai nos guardar e tem nos guardado. Cada um daqui vai todo mundo para a sua casa e seguir aquele protocolo que tem que ser seguido. Enfim, hoje nós temos uma surpresa, né? Uma surpresa assim tremenda de Deus. O pastor Israel vai estar ministrando a palavra para a gente lá de Portugal. Ele não conseguiu chegar ainda, mas ele está lá e Deus tem visitado. Deus tem sido um tempo, a gente tem se falado todos os dias, mais do que 2 vezes por dia. E todas as vezes que eu vejo o sorriso do pastor Israel, me alegro. Enfim, e vai estar compartilhando com a gente a palavra. Assim, Portugal também está numa situação muito complicada dessa questão do coronavírus, mas Deus tem sustentado os irmãos, tem sido um tempo também de graça. O pastor Israel também teve oportunidade, ele vai estar falando depois, não sei se durante a mensagem, mas depois, quando ele estiver com a gente, ele vai estar falando as coisas os lugares que ele passou, os irmãos que ele visitou, enfim, tem grandes coisas aí para nós. Deus abençoe. Pastor Israel, seja bem-vindo, ministre, fale conosco aquilo que Deus tem falado no teu coração. Deus abençoe, beijo no teu coração. Olá, irmãos, amigos da videira, graça e paz. É uma alegria poder estar falando com vocês nesta hora. Estamos por vídeo, pela questão da quarentena estabelecida aí, mas também porque hoje era para eu estar voando de volta para o Brasil, mas diante do fechamento das fronteiras terrestres e aéreas, eu me encontro aqui em Portugal. Mas crendo que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, eu estou procurando entender qual é a vontade de Deus e compreender tudo isso que nós estamos passando. Que tempos são esses que nós estamos vivendo? Essa pergunta começou a permear a minha mente e eu comecei a questionar, porque a gente ouve falar de fim dos tempos, da volta de Cristo. Sempre que alguma coisa acontece de alarmante, a gente começa a pensar nisso. Na verdade, era para a gente pensar nisso todo o tempo. Mas que tempos são esses? E quando pensava sobre isso, a palavra que me veio em mente, nós encontramos em Efésios capítulo 5, versos 15 a 18, que nos diz: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nessas palavras nós encontramos vários desafios para o nosso tempo. E o primeiro deles é discernir o tempo que nós estamos vivendo. De uma forma sucinta, nós podemos dizer que sabedoria é fazer a coisa certa, do jeito certo e na hora certa. Esta é a razão, então, que o apóstolo Paulo nos aconselha: andar prudentemente como sábios. Isso faz necessário, então, discernirmos o que, quando e como fazer as coisas. Porque se nós não discernirmos, por certo seremos tolos, nécios, que andam despreocupadamente. E se nós nos lembrarmos, então, da parábola de Jesus, das 10 virgens, em que ele diz que 5 delas eram prudentes e 5 eram tolas, nós podemos então entender a urgência de nós discernirmos o tempo que estamos vivendo.
embora todas as 10 fossem virgens e todas tenham adormecido, a palavra de Deus diz que 5 delas tinham azeite em reserva. Elas tinham se preparado para passar a noite à espera do noivo. E 5 delas eram, eu diria, nécias, porque deixaram tudo para a última hora. Elas não se prepararam. Queridos, se nós tivéssemos previamente sabido a respeito dessa crise, por certo nós teríamos nos preparado. Isso não nos teria pego de surpresa. Mas acho que todos nós estamos sendo pegos de surpresa. Como diz aí no Brasil, nós estamos sendo pegos de alguma forma de calça curta, e a expressão calça curta nos fala a respeito de, antigamente, que era a roupa de baixo que se usava. Quando alguém estava com a roupa de baixo, era uma roupa de estar em casa, de intimidade, não estava pronto para sair, não estava em prontidão. Mas o apóstolo Paulo diz, categoricamente, na sua época, que os dias eram dias maus. Mas veja, não é apenas os dias do apóstolo Paulo eram dias maus. É óbvio que essa é uma linguagem já característica do Antigo Testamento. Porque o Salmo 49, 5 e o Salmo 37, 19 já nos descreve os dias como sendo maus. E o que o Novo Testamento nos retrata? Ele nos retrata, e não é o nosso enfoque nesse momento, que os dias maus são os dias vivenciados pelos justos, onde o mundo se encontra sujeito a Satanás, sob a influência de espíritos enganadores e debaixo do poder do pecado. Em todas as eras, volta e meia os justos passaram por circunstâncias e situações semelhantes a essas. Desta forma, os dias maus não retratam apenas dias em que os salmistas viveram, ou dias que o apóstolo Paulo viveu. Por certo, o tempo que estamos vivendo também são dias maus. Afinal de contas, estamos sujeitos às mesmas condições. Estamos vivendo um tempo de pandemia, de histeria, há uma ameaça grande de crise financeira. Estamos, em nome de não nos contaminarmos, nos afastando uns dos outros. Não seriam esses dias maus, irmãos? Eu tenho certeza que esses dias são dias maus. Mas o apóstolo Paulo nos diz que nós temos uma maneira de enfrentar os dias maus. E em Efésios capítulo 6, ele nos diz especificamente no verso 13, como nós devemos estar preparados para enfrentar os dias maus. Ele nos diz assim: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o fim, permanecer inabaláveis, sem retroceder. O que o apóstolo Paulo então nos diz, que para estarmos no enfrentamento do dia mau, nós precisamos estar vestido da armadura de Deus. Essa é a melhor maneira de nós estarmos preparados para esse enfrentamento. A falta de vigilância e o despreparo certamente nos conduz ao desespero. E é isso que nós estamos vivendo numa sociedade desesperada, porque de certa forma somos surpreendidos pelas circunstâncias. E nós precisamos então entender que precisamos estar preparados. Eu não tenho tempo, e não é o meu enfoque, descrevermos cada peça ou cada parte da armadura de Deus.
Mas eu chamo a sua atenção apenas por uma parte que talvez seja uma das mais importantes nesses dias. A parte da armadura de Deus que se chama o escudo da fé. Diz o verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sem o escudo da fé, certamente seremos alvos fáceis dos dardos inflamados do maligno. Sem o escudo da fé, certamente estaremos debaixo do terror e do pânico dos dias atuais. O apóstolo João nos diz que o medo produz tormento. O medo produz perturbação. O medo não produz necessariamente prudência, até porque a prudência é uma atitude produzida pela sabedoria. O prudente é aquele que anda em sabedoria. É o que disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, no verso que nós lemos, especificamente no verso 15. Ele nos diz: andai, vede prudentemente como andais, com sabedoria. A sabedoria que produz a prudência. E nós precisamos então entender que sem a sabedoria e sem a prudência, por certo viveremos a tormenta da desconfiança de que Deus cuida de nós. Mas veja, o apóstolo João então nos diz em sua primeira epístola, de uma forma muito categórica, e é por isso que eu chamo a sua atenção para a necessidade dessa peça da armadura de Deus. Ele nos diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então veja que nesses dias a fé é algo fundamental. A fé não é uma antítese da prudência. Pelo contrário, ela é a confiança depositada em Deus e o posicionamento correto a partir da sua palavra. Alguns têm uma fé para ser prudentes, outros têm uma fé para ser ousados. De qualquer maneira, nós precisamos de que o escudo da fé seja nesse momento levantado para nos proteger de todos os lados, dos dardos inflamados do maligno que quer nos levar a desconfiar do Deus que cuida de nós. Jesus, ele tinha o discernimento do tempo em que ele vivia. Especificamente, quando ele passou pelo Getsemane, a Bíblia nos diz que ele declara em Lucas, capítulo 22, verso 53. Ele diz: esse é o tempo e o poder das trevas. E porque ele sabia que era o tempo e o poder das trevas, ele ora, ele vigia, e ele pede aos seus discípulos para que o façam o mesmo por ele. Mas os seus discípulos não discerniam o tempo que estavam vivendo, e por isso, pesados de sono, dormiam. Que nós não estejamos nesse tempo a dormir, que esse tempo nós estejamos atentos, vigilantes, preparados, vestidos com a armadura de Deus, para que possamos estar firmes nesse dia, nesse tempo que se chama tempo mau. O segundo aspecto que esses dias nos desafiam é o de remir o tempo. Aproveito para repetir o versículo que diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra remir significa resgatar, comprar de volta. Foi exatamente o que Jesus fez por nós. Ele nos resgatou, éramos escravos. Mas fazendo um paralelo com o tempo, será possível recuperar o tempo, comprar de volta o tempo que perdemos? Talvez não seja possível. Mas de acordo com o apóstolo Paulo, remir o tempo é ter uma atitude ativa.
é ter poder sobre o nosso tempo, a fim de usá-lo para as coisas que são verdadeiramente importantes e enxergar e agarrar as oportunidades desse tempo. Sabe, irmãos, essa é uma palavra muito importante, porque me parece que nós sempre vivemos um pêndulo entre desperdiçar tempo e ser escravos do tempo. Quantas das vezes dizemos que não temos tempo? Não temos tempo para Deus, não temos tempo para a família, não temos tempo para investir no cônjuge, não temos tempo para investir no nosso próprio físico. E tudo isso atribuímos às nossas responsabilidades financeiras e profissionais. Eu posso dizer então que se realmente não temos tempo para as coisas citadas anteriormente, parece-me que as responsabilidades profissionais e financeiras se tornam os senhores do nosso tempo. Uma pergunta para você: quem é o Senhor do seu tempo? É óbvio que, biblicamente falando, que o Senhor é o Senhor do tempo. Ele que muda o tempo, Ele que muda as estações. Mas Ele nos chama e nos desafia a fazer do nosso tempo, a não sermos escravos do nosso tempo e nem das atividades, mas nos tornarmos ativos e tomarmos o poder sobre o nosso tempo. Hoje nós estamos com tempo aparentemente de sobra. A maioria das pessoas hoje se encontra em quarentena. Não podem sair para trabalhar. E o que você tem feito neste tempo? Será que você vai gastar todo o seu tempo em jogos, em filmes, em Netflix, em brincadeiras? Será que você vai ter um tempo para Deus, um tempo para a família, um tempo para ler um bom livro, um tempo para ler a palavra de Deus? Talvez as desculpas que sempre damos que não temos tempo nessa quarentena, ela não pega mais. Porque de verdade nós temos tempo hoje. E que eu e você possamos então olhar para além da angústia, olhar para além das circunstâncias que estão ao nosso redor, dos temores que nos assolam, e possamos enxergar verdadeiras oportunidades nesse tempo, verdadeiras possibilidades nesse tempo, oportunidades e possibilidades que não temos em outro tempo, porque estamos daqui para ali ocupados, sempre escravos da nossa agenda. Então o apóstolo Paulo nos aconselha: resgate o seu tempo. Tome o poder sobre ele. Administre o seu tempo. Faça do seu tempo um tempo de oportunidades. Faça do seu tempo um tempo de possibilidades. Faça do seu tempo um tempo de passar com sua casa, com sua família, com os seus, de uma maneira produtiva. O terceiro desafio que eu encontro na palavra de Deus, baseado nesse tempo, baseado neste texto, é discernir a vontade de Deus nesse tempo. Tanto para a nossa vida pessoal, quanto para esse tempo propriamente dito. Diz o apóstolo Paulo: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nesse mesmo contexto, ele está nos chamando a entender a vontade do Senhor. Em Romanos ele nos diz: porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas será que estamos a entender a vontade de Deus? Será fácil ouvir a voz de Deus no barulho de uma mídia social tão abundante? Será fácil ouvir a voz de Deus com dezenas, centenas ou milhares de mensagens de WhatsApp chegando diariamente? Particularmente acho que não. Razão pela qual eu preciso muito bem administrar o meu tempo. Mas eu sou desafiado e
especificamente a ouvir a voz do Senhor e discernir a sua vontade. Quero contar uma experiência bem fresca, pessoal, que aconteceu esses dias. Na segunda-feira eu mandei uma mensagem para a nossa querida Rosana, pedindo a ela que antecipasse o meu voo. E ela assim o fez rapidamente. E ela me respondeu: esteja com as malas preparadas, porque eu antevia que os aeroportos poderiam se fechar. E assim ela me respondeu que seria possível regressar no dia 19. E assim que ela me respondeu essa pergunta, eu fui à palavra de Deus e Deus me fez lembrar, Deus me trouxe à memória uma passagem do rei Zedequias. Essa história nos diz que Zedequias viveu um cerco pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. O exército cercava Jerusalém. Jeremias veio com uma palavra para a vida dele e disse: Zedequias, não saia de Jerusalém, não saia deste lugar. E ele ouviu a palavra de Deus, mas à noite, temendo, fez um buraco no muro e fugiu da cidade junto com alguns da família real e alguns dos nobres. E diz a palavra de Deus que o exército de Nabucodonosor alcançou Zedequias, matou seus filhos, matou os nobres e ainda vazou os olhos de Zedequias. Ou seja, a última visão que Zedequias teve foi a visão da perda dos seus filhos, da sua família e também dos nobres. Que visão terrível. Quando li esta palavra, Deus me deu um entendimento claro que eu não deveria me arriscar em voltar. Na mesma hora, passei uma mensagem para a Rosana e disse que ela deveria deixar exatamente como estava previsto para o dia 22, o meu retorno. Ocorre que tanto no dia 19 quanto no dia 22 os voos já estão cancelados e não seria possível nem voltar numa data nem noutra. Mas isso me ajudou a entender, irmãos, que a vontade de Deus, especificamente para as nossas vidas, precisa ser exercida. Graças a Deus, porque tivemos irmãos que conseguiram voltar. Mas eu tenho certeza absoluta que a vontade de Deus, ela é específica em muitos momentos. Talvez eu não saiba discernir ainda o porquê que Deus me permitiu estar aqui, distante dos irmãos. Mas o que eu quero viver e experimentar é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Talvez poderia ser que nesse ínterim ou nessa viagem eu pudesse me contaminar. Não sei, eu não posso prever, mas eu prefiro crer de que Deus tem o melhor para mim, tem o melhor para cada um de nós, e seguir a sua orientação do que simplesmente agir pelo impulso ou pela vontade humana. Paulo então nos recomenda buscar e compreender a vontade do Senhor. 3 dias fomos convocados, pastor Ari passou para os grupos a convocação do jejum mundial em favor, ou melhor, contra essa força espiritual das trevas. Estivemos em oração. E eu quero convocar você a estar em oração para buscar a vontade de Deus específica para a sua vida nesses dias. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus está a falar com cada um de nós. E o desejo dele é que nós possamos ouvir a sua voz, possamos obedecer a sua voz e possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. O último desafio do nosso tempo que o apóstolo Paulo nos diz é: não vos embriagueis com vinho, que leva à contenda, mas enchei-vos do Espírito. Logo que eu entendi a vontade de Deus, eu resolvi acalmar, sossegar e descansar. Buscamos então esses 3 dias de oração e jejum, o jejum de Esther. E mais do que apenas compreender a vontade de Deus, eu continuei a buscar no desejo, no meu clamor de ser cheio do Espírito Santo. O tempo
verbal utilizado na língua original aqui do grego da escritura bíblica nos diz que Paulo está nos dizendo que nós devemos continuar sempre ser cheios do Espírito Santo. Se em tempos bons ou em tempos favoráveis, em tempos de paz, de alegria e vitória, ser cheio do Espírito Santo é algo que deve ser realidade em nossas vidas, quanto mais nesses dias que são dias difíceis e dias maus. Afinal de contas, é o Espírito Santo que é a presença divina em nós, que nos fortalece. Como diz o apóstolo Paulo, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É o Espírito Santo presente em nós, que é o poder de Deus em nós, que é o dinamis de Deus em nós, que nos dá vitalidade, entusiasmo, fé, constância e perseverança. E ele nos diz assim, o caminho para o enchimento do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor. Sabe, irmãos, a gente ouve tantas coisas, a gente fala tantas coisas, a gente comenta tantas coisas, e eu não posso dizer que as redes sociais não têm uma função de esclarecimento, de alerta, de prudência, de cuidado. Mas além dessas coisas que nós ouvimos, que lemos, repassamos e até mesmo escrevemos, nós precisamos estar a falar com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus. Se a boca fala do que o coração está cheio, esse texto parece que nos mostra que o que eu falo enche também o meu coração de alguma coisa. E se eu falo salmos, hinos, cânticos espirituais e louvores, o meu coração começa a se encher do Espírito Santo. A minha oração, queridos irmãos, então, nesses dias, você pode ter notado na minha voz, eu estou um pouco resfriado, e eu temo até espirrar aqui e você fugir de diante do computador ou diante da tela, mediante aos dias de tão terror que nós estamos vivendo. Mas esse texto me ensina e eu queria compartilhar com vocês essa verdade. Esse texto me ensina que eu e você precisamos discernir os dias que estamos vivendo. Dias maus, na verdade. E quando discernimos os dias que estamos vivendo, nós nos preparamos como as 5 virgens prudentes. Nós vestimos a armadura de Deus. Nós oramos como Jesus e vigiamos quando estava no Getsemane. Precisamos nos preparar. Além disso, precisamos remir o tempo, ter uma atitude ativa no nosso tempo. Nós precisamos aproveitar a quarentena para fazer o nosso tempo um tempo de oportunidades e de possibilidades, e não um tempo de desperdícios. E mais, o apóstolo Paulo nos diz que é o tempo de nós compreendermos a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua família, para os seus filhos? Qual é o plano de Deus para a sua igreja? Nós precisamos discerni-lo. E talvez nesse tempo é o melhor tempo de estarmos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo Jesus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se apresente diante dele. Coloque sua vida, suas inquietações, suas preocupações. E ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E assim, por último, que nesse tempo você esteja pronto a falar, a cantar, a entoar salmos, hinos, cânticos espirituais, de maneira que o seu coração e a sua vida
seja cheia do Espírito Santo. Que Deus abençoe muito a sua vida, querido irmão. Que o Senhor esteja com você presente nesse momento em que você se encontra mais recolhido. Que seja um tempo da presença de Deus sobre a sua vida. Que a paz do Senhor seja sobre você. Um abraço de todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos finalizando o nosso culto. Que Deus abençoe os irmãos que nos ajudaram, todos que estão aqui na frente, nesse momento assim, que para a gente foi um desafio, para todos nós. E eu creio que o Senhor está nos dando graça e daqui para frente a tendência é nós cada vez evoluirmos mais nesse sentido. Mas nós temos a certeza que a gente quer fazer o melhor para Deus. A verdade é essa. Mas nem sempre aquilo que é perfeito aos olhos dos homens é o que é o perfeito aos olhos de Deus. Mas nós queremos fazer o melhor. Então, que Deus possa olhar no coração de cada um de nós nesses dias e saber que aquilo que tem sido feito neste lugar, mesmo com as imperfeições todas, mesmo com todos os problemas que às vezes aconteçam, que você vai de repente ver, às vezes você pode criticar algumas coisas, mas nós temos tentado fazer o melhor para o Senhor e para a sua igreja, para o reino de Deus. Que Deus abençoe, que o Senhor possa multiplicar essa semana de bênçãos sobre a sua vida, é o que nós desejamos. Vamos orar pelo final. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, por estarmos aqui reunidos. Queremos te pedir que o Senhor venha, ó Deus, visitar a nossa nação, trazendo graça, trazendo restauração sobre esta nação, repreendendo todo este mal que tem assolado a nossa nação, ó Deus, do norte a sul, de leste a oeste, que o Senhor venha repreender em todos os recantos dessa nação essa enfermidade, que esse vírus venha a ser, ó Deus, completamente destruído pelo poder que é no teu nome, que o Senhor venha levantar a tua igreja, as igrejas do Senhor, as denominações, em um só propósito de oração. Nós queremos cobrir as pessoas de idade, Senhor. Queremos cobrir aqueles que são os anciãos, aqueles que têm, ó Deus, sua saúde debilitada, que o Senhor venha cuidar. Nós queremos repreender o espírito de morte que essa enfermidade tem trazido, ó Deus, sobre nações. Nós queremos repreender da nossa nação e queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, visita o Brasil, visita a nossa igreja, visita aqueles que estão ouvindo nesta hora e que a graça do Senhor seja sobre nós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos agracie. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre cada um, Senhor, levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém? Todos dizemos? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe.